Graça e paz, muito bom dia. Nós vamos falar hoje um pouco sobre arrependimento à luz do texto bíblico. O texto que nós vamos usar é Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mas antes de entrarmos precisamente neste texto que acabei de ler, quero trazer uma explicação do que é arrependimento. Às vezes aparece na Bíblia a palavra arrependimento, como por exemplo em Gênesis capítulo 6, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, visto o pecado contaminando aquela geração. Mas arrependimento, à luz do texto bíblico no Antigo Testamento, por exemplo, durante 65 vezes que aparece essa expressão arrependimento, ela está relacionada a sentimento, como, por exemplo, consolo, tristezas e demais variações. O texto, em Gênesis 6, que diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, esse texto está querendo dizer que Deus teve tamanha tristeza de ver a condição humana de pecado, que ele derrama a sua ira santa, traz o dilúvio e recomeça a humanidade através de Noé e sua família. Então, quando você vê arrependimento à luz do Antigo Testamento, algumas vezes a variação está relacionada a sentimento. Mas neste caso, em que João está no deserto da Judéia dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. João estava falando naquele momento a judeus. E essa palavra, no seu original, arrependei-vos, ela está relacionada a dois termos hebraicos, que são asul, techuvá. Asul é um verbo imperativo masculino, que está no plural, que significa façam. Techuvá significa arrependimento. Porém, techuvá, ela vem da variação chuve, que quer dizer retornar. Ou seja, queridos, a palavra arrependei-vos aqui, que João está falando aos judeus, ele está proclamando assim no deserto: façam arrependimento, façam retorno, retornem, porque os judeus naquela época, eles estavam esperando um grande rei, um grande libertador, e eles estavam indo por vãs doutrinas, eles estavam indo por caminho de idolatria, acreditando em falsos mestres. Então João Batista vem preparar o caminho para Jesus e ele começa a dizer ao povo judeu: façam arrependimento, retornem a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é o tema principal do judaísmo, está escrito assim: ouvem-se, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Ou seja, eles estavam perdendo a essência, que era ter Deus como único Deus. Então João está ali no deserto clamando assim: façam arrependimento, retornem à essência. E não longe dos dias que nós estamos vivendo, a igreja precisa viver esse verdadeiro arrependimento. O povo, a humanidade, a criação precisa retornar a ver Deus como o único Deus. Muitas vezes somos levados por idolatria, muitas vezes somos levados pela correria do dia a dia. E esses dias que estamos enclausurados, aí que estamos vivendo essa quarentena, esse isolamento social, é momento de pensarmos: será que nos distanciamos do Senhor? Será que deixamos morrer aquele primeiro amor, aquela alegria de estar na casa do Senhor? Então, nessa manhã, eu venho te dizer: façam arrependimento, retornem. É isso que nós temos que clamar para que Deus intervenha nessa situação. Só vivendo esse verdadeiro arrependimento, só retornando ao Senhor verdadeiramente, que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E vou finalizar com um comentarista de nome N.T. Wright, em cima deste texto bíblico. Ele diz assim: o verdadeiro arrependimento representa uma completa e contínua transformação de vida.
e de coração. Essa era a única maneira de preparar o caminho para a vinda do Rei. Queridos, como igreja, nós temos que preparar este caminho. E só vamos preparar quando proclamarmos a este povo, a esta humanidade, para que retornem ao Senhor. Que possamos verdadeiramente viver essa ação de retornar, de fazer arrependimento todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E como João proclamava no deserto, Assu Techuvá, façam arrependimento, façam retorno, que esta possa ser a nossa proclamação nestes dias, retornar ao Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.